Pra descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher, uma edição especial hoje, viu? Estamos aí antecedendo o Dia dos Namorados. Nós preparamos um programa com conteúdos voltados também para essa data especial. Então tem que ficar ligadinho aqui, porque tem uma história de amor super emocionante, que é da Dona Geni e do Senhor Cícero, que a gente vai contar nesse programa de hoje. Tem também, daqui a pouquinho, um super desfile lá da loja Levers, Cantinho Indiano, com dicas especiais para você presentear nesse Dia dos Namorados. Tem dicas também lá da loja Toda Linda e muito mais. Então tem que ficar ligadinho e participar com a gente, viu? Mandar sua sugestão, mandar seu recado. Você tem aí o telefone, o 3454-4000, que você pode ligar, pedir para participar do sorteio. No final do programa tem sorteio. E também pode mandar o seu recado. Tem também os nossos canais na internet, né, as redes sociais. Tanto pelo Facebook da TV Canal 4, onde você pode acompanhar o nosso programa ao vivo, como também pela página do programa Mulher. Tem uma foto lá. Se você quiser participar do sorteio, é bem simples. Você comenta com o seu nome e o bairro de onde você está falando, ou a cidade, caso você esteja acompanhando a gente fora de Marília. E também fala que quer participar do sorteio e aí você já estará concorrendo. Você também pode participar pela página do TV Canal 4. É só deixar seu comentário lá falando que quer participar com o seu nome. E aí você já estará concorrendo a brindes especiais. Então fique com a gente, o programa está só começando e eu te garanto que tá demais, viu? E para não perder tempo, eu quero convidar para cá a psicóloga Ana Gláucia, a nossa primeira entrevistada aqui do dia. Ana Gláucia, seja bem-vinda. Obrigada, Laís. Fica à vontade, pode se sentar. E hoje a gente vai falar sobre a importância de olhar para trás, porque o nosso passado, as nossas vivências, tudo isso interfere no que a gente vive hoje, né, Ana? Isso mesmo, eu pensei muito, né, num assunto para tratar aqui com vocês, e hoje em dia a gente fala muito de olhar para frente, né? Pensar na frente, pensar no futuro e nunca olhar para trás. Imagina, olhar para trás é um retrocesso. Só que hoje eu quero desmistificar isso um pouquinho, porque nós somos feitos de história. E nós precisamos considerar a nossa história. Então, a ideia e a importância de se olhar para trás é nesse sentido. Não é no sentido de retrocesso, não é no sentido de ficar lá atrás, não é no sentido de nostalgia, mas é no sentido de consideração da minha história de vida. E a gente fala muito, né, que as experiências aí que a gente tem acabam fazendo com que a gente aprenda, com que a gente cresça. E acho que quando se fala em olhar para trás é nesse sentido, né, de recuperar as coisas boas que nós vivemos. Sim, e é considerar todos os eventos. Tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? E por que será que ele tem medo de água fria? Porque ele teve uma experiência com a água fria ali no passado. Então, ele acaba que ele interioriza uma crença, ele interioriza uma história e ele vai respondendo a essa história. Então é importante a gente saber o que passou na nossa vida, porque muitas vezes, Laís, a resposta para os nossos comportamentos de hoje está lá atrás. É como se a gente fosse fazer um TCC. Então a gente tem que ir lá na biblioteca, lá nos artigos, procurar, embasar aquela discussão. Então quando a gente vai se conhecer e se entender os nossos comportamentos, a gente tem que fazer uma busca também. Será que eu já vivi uma situação dessa? Como que eu funciono? Será que eu já tenho uma experiência nesse sentido? Será que o que eu estou vivendo hoje reflete alguma coisa que eu vivi no passado? Tem muitas coisas, assim, muitas situações que são reproduções de comportamento. Tem pessoas que elas fazem as mesmas coisas sempre. Ou então elas escolhem as mesmas pessoas para namorar, o mesmo perfil de pessoa, ou então o mesmo perfil de emprego. Por quê? Tem uma resposta esse funcionamento. Então, se a gente precisa melhorar como pessoa, se a gente quer crescer, eu penso que olhar para trás
é uma das ferramentas e uma das estratégias assim essenciais, mas não como nostalgia, ficar lá atrás, se lamentando, mas sim para buscar informações sobre o meu funcionamento. E acho que é por isso mesmo que é importante olhar para trás, né? Para recuperar essas vivências. Exatamente. Nós falamos na psicologia que nós temos memórias de gatilho, né? E temos também alguns comportamentos que trazem essas memórias à tona. Então, muitas vezes, algum trauma, algum medo que você tenha hoje, a resposta está lá atrás. Algum comportamento um pouco desadaptado que você tem hoje. Às vezes, algumas sensações, alguns sentimentos que você tem, as respostas estão nas primeiras experiências. Então, a gente vai se construindo, né? A gente vai construindo alguns esquemas na nossa rotina de vida. Então, conforme a gente vai sendo exposto para algumas experiências, a gente vai interiorizando que, por exemplo, aquela água é fria, então o gato fica escaldado. Por exemplo, se eu viver determinada situação, eu funciono dessa maneira. Eu não consigo ouvir crítica, ou eu não consigo falar em público, porque uma vez, quando eu falei em público, lá não sei em que ano, eu sofri uma crítica muito grande, e aí eu peguei essa crítica, interiorizei essa crítica, acreditei nisso, então hoje eu não falo mais em público. Então, muitos dos nossos comportamentos hoje, eles respondem a algumas experiências lá atrás. E tem as experiências boas também. A gente fala das experiências ruins, que a gente vai identificando, mas tem experiências boas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, que a gente vai vendo como a gente consegue atravessar um limite, como a gente consegue avançar numa situação. Então, quando a gente fala de psicologia, de terapia, de desenvolvimento, a gente não fala só no hoje, ou no amanhã, ou só no hoje. A gente fala no funcionamento do ser humano como um todo. Mas nada assim, primordial. O todo é primordial, né? Então, não é importante eu levar em consideração somente o que eu passei, somente a minha infância. Mas também eu não posso negar o que eu passei. Eu não posso negar as experiências que eu tive. Não tem como apagar, né? Não tem. É a história de vida. É a nossa história. E o que nós fazemos com a nossa história de vida? Isso é dar um novo significado, Laís. Porque existem situações que a gente passa muito traumática, né? A gente poderia aqui ficar falando de algumas situações traumáticas, bullying que talvez a gente tenha sofrido, ou então uma chacota muito grande, ou então a perda de um ente querido. Então, muitas experiências que a gente passa lá atrás que a gente não apaga. Mas qual que é a ideia? Eu voltar lá no meu acervo pessoal, identificar as experiências que eu passei e dar um novo significado para ela. Porque não adianta eu ficar presa no meu passado, porque a vida está aí para ser vivida. Até porque também, né, Ana, hoje, no presente, a gente tem uma outra ideia, uma outra visão, uma visão diferente do que a gente tinha quando a gente passou por determinada situação. Com certeza. Esses dias até eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, mas se eu soubesse, eu não teria feito isso. Eu falei, pois é, mas você só sabe porque você passou pela situação. Né? Não tem como a gente julgar os nossos comportamentos de ontem com a visão que nós temos hoje. Porque se nós temos essa visão hoje é porque justamente a gente passou por aquilo. Né? Então, a gente precisa olhar para o nosso passado também e entender e nos amar. E entender que naquele momento era tudo que eu tinha de melhor para fazer, ou para dar, ou para realizar. Né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, talvez não tenha dado muito certo lá no passado porque eu não tinha essa experiência. Então, eu acredito que a ideia de olhar para trás hoje, porque se você for conversar com as pessoas, não, para, a vida não continua, fala não fala de passado, pelo amor de Deus, quem vive de passado é museu, não é? Mas os museus são importantes para a nossa história, não? Então, eu penso que é muito interessante a gente dar essas pinceladas lá atrás, sim. Né? No consultório, geralmente, eu falo assim com os pacientes, você já viveu uma situação assim? Mas me conta uma situação que você tenha se sentido dessa maneira também. Ana, não lembro. Não, vamos pensar. É verdade, né, Ana? Aconteceu isso. Você se sentiu dessa maneira também? Me senti. Será que você não entendeu que, então, em todas as situações parecidas, você vai se sentir da mesma forma? E, às vezes, isso é um pensamento distorcido. Às vezes, isso não é uma verdade. Então, a gente precisa olhar, reconstruir, dar um novo significado, dar um novo sentido para as coisas
e sempre pensando numa evolução e numa melhora. Como que a gente pode estruturar melhor o nosso presente, o nosso futuro, usando aí usando, né, toda essa visão holística, né? A gente não tem que ter medo do passado. Eu até costumo dizer que a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado. Várias novelas a gente vê as pessoas falando assim, não, me esquece, hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu sou uma pessoa diferente. É interessante mesmo, né? Todo momento, então, a gente começou o programa há um tempo, a gente já era um, hoje a gente já é outro. Com certeza. Então, a todo momento a gente está mudando, a gente está crescendo, só que nós precisamos realmente fazer as pazes com o nosso passado, porque senão não há cura. Então, quando existem situações para serem resolvidas, nós precisamos resolver. Nós precisamos fechar os ciclos. Os ciclos não podem ficar abertos. Mas eu tenho um problema com uma pessoa que já faleceu. Como que eu vou fechar esse ciclo, né? A gente vai pensar, mas a gente precisa fechar esse ciclo. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado e fazer as pazes com ele. E falar, passado, ok, tudo bem, faz parte da minha história. É a mesma coisa que a gente queira apagar os namorados que nós tivemos. Não tem como, nós tivemos, faz parte da nossa história. Né? Quero apagar o emprego que eu trabalhei, quero apagar, não vou pôr no meu currículo esse lugar onde eu trabalhei. Não, faz parte da sua história. Mas foi uma experiência muito ruim, mas vamos aprender com ela. Né? Talvez eu não me comporte da mesma maneira, ou talvez ela sirva de ilustração para uma outra pessoa, ou talvez eu esteja realmente me comportando sempre da mesma maneira, então eu preciso ver o que está acontecendo para comigo. mudar a sua forma, né, para mudar a forma de agir, a forma de pensar. O interessante também, Laís, que a gente vê muito, é o quanto que o passado norteia o nosso presente. O quanto que ele dita regras. E talvez não existam regras tão inflexíveis assim. Né? A gente precisa entender que naquele momento foi o que eu dei de melhor, naquele momento foi o que aconteceu de melhor, mas não necessariamente a regra é assim. Funciona dessa forma, né? Então, assim, se minha mãe sofreu numa relação, eu vou sofrer na relação, meu filho vai sofrer numa... Não necessariamente. Eu acho que é interessante a gente ouvir as histórias da nossa família, buscar mesmo esse acervo pessoal, mas para a gente conseguir criticar, conseguir dar um novo significado, conseguir dar um novo caminho. Né? Às vezes, vamos supor, a gente só pode citar o exemplo da gente falando em público. E sei lá o que acontece com você passa mal, fica com vergonha, e aí você trava, você nunca mais vai conseguir falar em público. Isso é muito, muito presente hoje, né? E por conta daquela situação que você viveu, talvez aquela situação mostrou para você que você não fala em público. Então, Ana, você é uma pessoa incapaz de falar em público, e eu vou acreditar nisso pro resto da minha vida. Mas será que eu preciso acreditar mesmo nisso? Isso acaba influenciando totalmente, negativamente, né, nesse caso, na qualidade de vida. Na qualidade de vida, né? No desenvolvimento nosso. Então, a gente precisa interiorizar verdades, não pensamentos distorcidos. Não é porque em uma experiência deu errado que todas vão dar errado. Não é porque uma porta se fechou que todas vão se fechar. Não é porque, sei lá, o meu patrão falou que eu não sirvo para aquela vaga, que eu não vou servir para nenhuma mais. Hoje a gente vive nesse mundo da generalização, né? Se eu não sirvo para uma situação, não sirvo para nada. Então, se eu não conseguir, talvez vir aqui no programa falar aqui, eu nunca mais vou tentar. Então, não é assim. Eu acredito que nossa história, nossa experiência, ela tem muito para nos mostrar. Às vezes, realmente, preciso estudar mais. Preciso, sei lá, estudar uma oratória. Preciso buscar. Às vezes, o meu passado está dizendo assim, Ana, acorda. Né? Vai atrás. Vamos se mexer. Né? A gente não precisa ficar vitimizado também. A gente precisa ser inteligente e aprender. O sábio diz, né, que o inteligente aprende com o erro dos outros, né? Então, e o tolo precisa errar para aprender, e quando aprende. Então, talvez seja interessante a gente aprender mesmo com a nossa história. Então, a ideia hoje é realmente considere toda a história de vida, toda a história, todo o funcionamento. Na saúde, quando a gente vai atender algum paciente na saúde, a gente não considera só a queixa inicial que ele está trazendo. Doutor, estou com uma dor de estômago. Você está com uma dor de estômago? Pronto, você vai tomar isso. Não. Tem que considerar a família, quando começou, se você tem algum problema de estômago, tem que considerar toda a holística da pessoa. Em que momento? Em que momento. Então, quando a gente está com algum problema, com alguma situação, a gente precisa considerar, será que
perguntinhas básicas. Por que será que eu estou sentindo isso? Será que eu já vivi uma situação assim? Será que eu já senti isso em alguma outra situação? Será que existiram situações parecidas que me fizeram me sentir dessa maneira? Então, acho que são perguntinhas básicas que nós vamos fazendo para a gente e que talvez a gente tenha insights maravilhosos no quarto, né? Com a gente mesmo. Né? Eu estou me sentindo mal, eu acho que eu não tenho valor mesmo, eu acho que eu não vou dar certo para esse projeto mesmo. Será que em algum momento, algum outro projeto que eu tive também me mostrou isso? E eu acreditei nesse pensamento distorcido e hoje eu estou levando esse pensamento distorcido para o resto da minha vida? Então, eu acho que nesse sentido é interessante olhar para o passado. Né? Nesse sentido é interessante olhar para o nosso acervo pessoal, para a gente poder entender como a gente funciona. E realmente crescer. E crescer. Né? Acho que essa a principal, é saber olhar e saber o que usar dali para poder crescer. Fazer do limão uma limonada, né, que as pessoas falam, eu acho que é entender mesmo o nosso funcionamento e bola para frente, né? Não vamos ficar presos lá, não. Que delícia, Ana. É sempre muito gostoso conversar com você. Obrigada, nossos assuntos Laís. aqui acabam rendendo e estão fazendo um sucesso, viu? O pessoal de casa está gostando, nosso feedback está sendo bem legal. E eu quero deixar aqui o recado, né, para você que está acompanhando. Tem alguma sugestão de tema? A Ana estará aqui com a gente a cada 15 dias. Então, você quer que a gente aborde um assunto aqui no programa? Pode mandar pra gente, pode mandar na página do Programa Mulher, na página do Canal 4, pode mandar também nas páginas da Ana, né? Tem os contatos aí, o telefone, a página dela no Facebook. Você pode participar também, né, Ana? É isso mesmo, a gente espera, né, a participação de todos. A gente vai falando das demandas que vão aparecendo, mas às vezes tem alguma situação que a pessoa quer saber um pouquinho mais. E eu acho que aqui é um canal mesmo para a gente poder desenvolver assuntos assim relevantes, né? Com certeza. Obrigada, viu, Laís? Obrigada, Ana, e a gente se vê daqui 15 dias. Com Obrigada, certeza, viu? obrigada. Eu quero aproveitar agora para mandar beijos especiais para os meus parceiros aqui do programa Mulher, né? Então, quero começar falando da loja Toda Linda, a loja Que Me Veste, que fica lá no Marília Shopping. E a gente esteve lá essa semana gravando uma matéria super legal com dicas também para presentear nesse Dia dos Namorados. Então, tá muito legal. Mas eu vou começar mostrando o meu look aqui do dia, o look que eu escolhi para essa apresentação. Gente, olha essa blusa, é um body na verdade, linda com essa manga flare, super delicada, toda em renda. Olha que graça essa peça, por onde eu passei com essa peça hoje encantou a todo mundo, viu? Tem uma leve transparência aqui, a gola mais alta, realmente uma peça incrível. E para combinar, eu coloquei aqui uma novidade que chegou lá na loja, que é essa Pantacur em couro ecológico. Olha que linda, gente. Cintura mais alta, né? Ela veste super bem e desce num comprimento bem curto, né? Que é o estilo da Pantacur mesmo. Olha que bacana que ficou esse look. E lá na loja tem muito mais, viu? Vale a pena passar por lá para conferir as novidades, muitas sugestões de presente e sempre chegando novidades. Então vale a pena passar por lá. Quero mandar um beijo especial para Renata, Fernanda, Lilian, as meninas lá da loja, sempre prontas para te ajudar a escolher o melhor look. Quero agradecer também a loja Santa Mania, que me veste com os acessórios. Quero mostrar aqui ó, os acessórios que eu escolhi para hoje. Hoje a gente resolveu jogar um pouco mais de cor, né? Então eu coloquei esse brinco nos detalhes no azul e no turquesa. Olha que lindo. Uma graça. E aí combinamos com o Max Anel, com a pedra turquesa azul. E aqui um outro anel também, fazendo essa composição com um brinco, que eu achei muito bacana. Lembrando que a Santa Mania tem duas lojas aqui em Marília, uma no Confiança Aquários e uma no Confiança Esmeralda, com horário de atendimento facilitado também para você. Então tem várias sugestões para presentear também nesse Dia dos Namorados, vale a pena passar por lá para conferir. E tem muito mais, viu? Daqui a pouco eu volto para mostrar meu sapato lá da Maria Caju e muito mais. O programa está só começando, você é nosso convidado especial. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já já, porque tem muita coisa bacana ainda no programa de hoje. Daqui a pouco tem desfile especial lá da loja Levers Cantinho Indiano. As meninas prepararam tudo também
pensando no Dia dos Namorados, próxima segunda-feira, dia 12 de junho. E a gente está no clima aqui, viu? Tem uma matéria muito especial também, gente, com um casal que eu fui conhecer. Eles se casaram depois de 53 anos, se conheceram e acabaram se casando. Mas você vai conferir tudo aqui no programa Mulher daqui a pouquinho. A gente volta já. Mulher.